Fala aí, galera! Uhul! Galera, estamos aí mais uma vez conectado, mais uma vez alegre, mais uma vez feliz, porque hoje é um dia especial como todos os dias. Hoje é um dia espetacular, como ontem, como anteontem, e como amanhã e como depois da manhã. Todos os dias é um novo dia para a gente sorrir e se alegrar. E poder falar da palavra de Deus, poder falar da Bíblia. Porque é importante que falamos dele. É importante que falamos de Jesus. É importante que falamos do Mestre. Porque ele nos ama. Ele está com a gente. A gente vai estar abrindo uma introdução da palavra de Jesus, da palavra de Deus, para vocês entender, para vocês compreender, para vocês saber que Jesus, Deus, ele ama a gente, ele tá com a gente, ele quer ser o nosso melhor amigo. Deus quer ser seu melhor amigo. Ele não quer te forçar você a nada. Ele quer que você faça por espontânea vontade, por amor. Deus é bom demais o tempo todo. E essa mensagem que eu vou trazer aqui hoje é uma mensagem bem top da galáxia, bem top, porque Jesus, ele anda sobre as águas. Jesus já faz o milagre dos pães e do peixinho. Os discípulos, eles ficam apavorados, porque eles veem coisas que nunca tinha visto, que não existia. Eles ficaram praticamente de um jeito, de certa forma, como fosse um baque para eles. Foi por isso que eles falaram que viu Jesus andando sobre as águas. E eles viram. Ficaram com medo porque eles pensaram que era um fantasma. Mas não era um fantasma. Era Jesus. Porque Jesus falou com eles. Foi o encontro deles. Jesus ajudou até eles navegar até onde eles iriam. Então Jesus é bom demais o tempo todo. Quem tá com Jesus, levanta a mão. Eu tô com Jesus, eu tô com Deus. Porque ele é bom demais o tempo todo. Eu. Viver o evangélico de Deus é gostoso. Viver o evangélico de Deus é gratificante. Viver o evangelho de Deus é maravilhoso. Quem tá com Deus, paz e amor, estamos com tudo. Deus é bom demais o tempo todo. Então, os discípulos ficaram maravilhados que Jesus mencionou a eles: sou eu que estou andando sobre as águas. Não se apavore, não fique com medo. Jesus compreendia o medo deles, porque ele jamais tinha visto alguém andar sobre as águas. Então precisava Jesus passar por isso, porque isso está na Bíblia. Isto está na palavra de Deus. Ele iria andar sobre as águas. Ele iria estar ali. É comum, é normal que os discípulos tiveram medo. É comum. Até eu teria, se eu visse alguém andando sobre as águas. Eu também teria medo. Sou ser humano. Os discípulos também era. Mas Jesus também, mas o Filho de Deus. Ele sabia todas as coisas. Então, ele não teria medo porque ele já era o Filho de Deus, o prometido, que viria morrer por mim e por você. E ele morreu. Ele honrou a promessa. Ele honrou a gente. Ele deu a sua vida por mim e por você. Cara, já parou para pensar como nós éramos escravo de vícios? Nós éramos escravo de alguma coisa que nos prendia. Porque nós não conhecia Deus, não conhecia a verdade, não conhecia o libertador. Eu digo a vocês, Deus é bom demais o tempo todo. Quantas pessoas passam por milagre todos os dias, por libertações? Quantas pessoas passam por provações? Não é sorte, é Deus.
É como o Luva de Pedreiro fala: receba e agradeça. É verdade. Se você recebeu de Deus, agradece. Porque Ele é o melhor do mundo. Deus é o melhor do mundo. Pode passar o tempo, pode passar a hora, pode passar os anos, pode passar o que for. Deus ainda vai estar com você todos os dias. Porque Ele te ama, mas Ele não é intrometido. Ele não vai até você sem que você permita. Deus tem um respeito por você. Mas peraí, que Deus que é esse que a gente serve que respeita a gente? Respeita. Ele espera que você abra a porta do coração para você segui-lo, servi-lo. Não te força você a nada. Ele não quer que você habitole nele. Deus não quer que você fique na Bíblia habitolado. Se você ficar habitolado, você vai perder a sua família. Você vai perder quem você ama. Se você ficar habitolado, você vai perder as suas diversões, o seu futebol, o seu churrasco, a sua família, os seus amigos, o seu tempo na internet, o seu game. Deus quer que você faça tudo. Mas deixa um tempinho também para Ele. 30 minutos, 20 minutos, 1 hora. Não é muito, não. Ainda mais se você vai na igreja, é o que Ele mais gosta. Que você vai na casa dele. Representá-lo, aprender. É muito bom. Deus não é um bicho de 7 cabeças, não. Ele é Deus. Deus é Deus. Ele nos ama. Por isso que ele morreu. Por isso que ele mandou o seu filho morrer por nós. Mas você sabe, né? Que Deus, Jesus e Espírito Santo é um só. Pai, Filho e Espírito Santo. Essa doutrina que a gente tem que aprender, né? Quem são eles, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Tem gente que acha que é 3 deuses. Não. É. Ele manda seu filho, depois o seu filho volta para cima. Cara, se você quiser aprender essa história todinha, precisa para ir num estudo dominical. Uma aula para você aprender melhor. Eu não sou um cara para dar aula em estudos, mas eu falo um pouquinho da palavra de Deus. Eu falo o que eu vivo e o que está aqui na Bíblia. Então aqui hoje, vamos estar começando o livro de Marcos, no capítulo 6. No capítulo 6, do versículo 45 ao 51. Alguns versículos da palavra de Deus. Não dura nem 20 minutos. Mas a gente aprende. Porque são histórias de Jesus. O que ele passou, o que ele mostrou. Então, aqui que Jesus vai falar para vocês, não tenha medo. O que for de Deus, é de Deus. O que não for de Deus, é das trevas. Jesus jamais te colocaria num buraco. Jesus jamais te colocaria em situações para você ter medo. Sabemos que Ele é a luz, Ele é a vida. Temos que ter coragem. Temos que persistir e lutar. Porque Ele lutou por nós. E vamos lutar por Ele também. Pelo Evangelho de Deus. Pregando da palavra de Deus. Não só Ele, como muitos profetas que morreram falando de Jesus. O tema aqui é: Jesus anda em cima das águas. Qual é o livro e o versículo? Marcos, capítulo 6, do versículo 45 ao versículo 49, a 51. Alguns versículos da palavra de Deus. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida. E no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora, depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu no monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando, com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada,
entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar diante deles. Jesus, para quem não sabe, antes dessa passagem, ele esteve num lugar, num local, onde havia multidões, pessoas, e não tinham o que comer, porque já tinha muita hora que as pessoas estavam ali sendo curadas, aprendendo das boas novas. Então, acabou ali, Jesus fez aquele milagre de multiplicar os pães, os peixes, e os discípulos tomou rumo a outro lugar. E Jesus continuou ali, foi no monte orar. Jesus tinha esse costume de orar e falar com Deus. Tudo ele dava graça, dava, mas também ele falava com Deus. Como os discípulos precisavam ir para uma outra cidade, eles pegaram um barco e estava com dificuldade para navegar e remar também. E Jesus, depois que ele orasse, ele iria com os discípulos. Mas como os discípulos queriam ir primeiro, Jesus, ele fosse depois. E Jesus termina praticamente de orar. E ele desce do monte e de longe ele vê os discípulos com dificuldade para navegar. Com dificuldade. Porque havia muito vento ali. Então, é difícil remar. É difícil que o barco vá adiante. O vento é muito forte. Essa é uma história muito linda e maravilhosa. Porque aqui vocês vão ver o tamanho do milagre, o tamanho da grandeza, como que Jesus, ele é bom o tempo todo. Nos pães que eu fiz na live anterior, ele multiplicou. Os discípulos ficaram maravilhados, porque tinha 5.000 pessoas, ainda sobraram 12 cestos de pães. Como que todo mundo comeu? Era 5 pães e 2 peixinhos. Foram multiplicados. Isso foi numa live que eu fiz anterior. E essa aqui é praticamente uma continuidade. Sempre faço live contínua. Continuidade. Então aqui, ó, ele viu que ele estava com dificuldade sobre as águas. Olha só. Olha, preste atenção. Jesus foi até lá andando em cima da água. Ia passar diante deles. Quando viram Jesus andando em cima das águas, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Porque os discípulos nunca tinham visto isso. É comum, normal gritar. Até eu gritaria, você gritaria. Se vemos coisa bizarra, não é desse mundo. Desmaiaríamos, levaria um susto, queríamos sair correndo. Eles tiveram nessas situações. Nós também teria. Não estamos preparados nem para ver um fantasma, algo mexendo na fechadura da sua casa, no seu copo, no seu cobertor, fazendo coisas que não é desse mundo. Desmaiamos como vemos, mal dormimos como enxergamos, porque vemos coisas que não é desse mundo. Não estamos preparados, não estamos. Mas o cristão, ele sempre está preparado. Porque ele ora, porque ele jejua, porque ele vai na igreja, porque ele se conecta com Deus, porque ele vive o evangelho, ele vive também e aprende da sã doutrina. O cristão, ele é muito diferente de uma pessoa que não é cristão. Quem não é cristão não ora. Quem não é cristão acredita, mas tem uma pulga atrás da orelha. Crê e não crê. Ficam nas dúvidas, mas sempre eles precisam de Deus na hora certa. Quando estão em perigo, clama a Deus, procura uma igreja, ora pelo meu filho, pelo meu casamento, pelo meu marido, pela minha esposa. Estão passando por dificuldade, tribulação, aflição. Estão demoniada. Vai lá, ore por ela, arranca o demônio. Nessa hora, todo mundo acredita. Mas quando está no bem bom, dão as costas para Jesus. É sempre assim. O ser humano, ele é mal ingrato. Foi por isso que Jesus, ele vem para salvar as pessoas. Mesmo ela sendo assim, mal ingrata. Mesmo ela sendo os doentes. É dos doentes que Jesus quer salvar, quer curar, quer transformar, quer moldar, quer modificar, quer restaurar. Ele cura. Então aqui, eles tomaram um susto. Mas preste atenção que o susto tem seus motivos.
como eu falei agora. Eles nunca viram isso. É comum e é normal. Não é porque eles não tinham fé. Não tem nada a ver. Jesus escolheu os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Ele saberia como eles levariam o evangelho, como eles aprenderiam o evangelho. Então, eles saberiam, Jesus saberia quem era ele. Por mais que eles o venderia, por mais que ele trairia, por mais que ele negaria, Jesus escolheu eles. Porque Jesus escolheu porque sabia que eles levariam o evangelho. E Jesus escolheu no meio deles os doentes também. Quem eram os doentes? Judas era um doente. Apesar de ser discípulo, era um doente. Ladrão, ladrão de bolsa, gostava muito de dinheiro, amante do dinheiro. Era um doente. Mas Jesus queria salvar ele, queria curar ele, fez dele de um discípulo. Não que ele iria mudar, ele não iria mudar. Porque Jesus, antes de escolher Judas, já sabia o que todos iriam fazer futuramente. Ele sabia todas essas coisas. Quantas vezes Jesus mencionou que iriam vender ele? Quantas vezes Jesus mencionou que iriam negar ele? Que iriam abandonar ele? Várias vezes. Antes que aconteça, Jesus já tinha falado várias vezes. Coragem, sou eu. Não tenha medo. Olha só. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados e que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Como eu falei, Jesus fez milagre do pão. O pão multiplicou. O peixe multiplicou. 5.000 pessoas comeram. Então eles ainda estavam maravilhados com o milagre anterior. Eles viram aquilo. Que milagre! E ainda estavam pensando no milagre. É por isso que eles viram Jesus sobre as águas e pensaram que era um fantasma. Porque ainda eles estavam naquele susto anterior. Como que conseguiu multiplicar esse pão? Como conseguiu multiplicar o peixe? O susto é comum e normal. E também não é normal ver alguém andar sobre as águas. Então, levaram mais um susto. Agora é um fantasma, vamos correr, vamos fugir. Essa era o entendimento deles. Mas depois Jesus falou que sou eu. Para andar sobre as águas tem que ser o Filho de Deus. Mas Pedro andou, porque Jesus o concedeu em nome de Deus. Pedro sentiu esse gostinho de andar sobre as águas. Na primeira vez, ele se afundou, porque estava sem fé. Mas na segunda vez, andou com Jesus sobre as águas. Então esse finalzinho aqui é muito bonito. Eles compreenderam, eles entenderam. Então, para todo mundo que acompanhou essa live, esse vídeo, que Deus abençoe a todos. Fica atento ao nosso próximo vídeo, nossa próxima live. Tá chegando o final de semana, hoje é sexta-feira, sextou, saideira. Vai para a igreja, leva seu filho, sua mãe, seu pai, quem você ama. Leva todo mundo para aprender da palavra de Deus, da sã doutrina, que é muito importante, que vamos à casa do Senhor aprender. É bom aprender. Não esquece que Deus abençoe todos você, fica na paz e que Deus abençoe a todos. Fica atento nas nossas próximas lives, nos próximos vídeos. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque sempre tem vídeo top da galáxia. Sim! Receba e agradeça do bom e do melhor. Falou! Fica na paz, que Deus abençoe a todos. Yes!